Neste vídeo, eu irei apresentar uma breve revisão sobre o conteúdo a ser abordado na segunda prova da disciplina Programação de Computadores. O tema deste vídeo encontra-se no capítulo 3 da sua apostila e o foco de hoje será o ambiente e a linguagem Scilab. Para facilitar a nossa revisão, estudaremos primeiro o ambiente de desenvolvimento antes de nos aprofundarmos nos detalhes da linguagem. Vamos relembrar o que aprendemos sobre o interpretador de comandos, as variáveis e seus tipos, atribuição de valores e variáveis válidas. Vamos rever alguns comandos fundamentais e pequenas expressões que podem ser executadas através de linha de comando, funções elementares pré-definidas, utilizadas em cálculo de funções trigonométricas como seno e cosseno, geração de números aleatórios, arredondamento de números com ponto flutuante, dentre outras, o uso de Scilab como calculadora, haja visto que essa linguagem permite realizar operações de manipulação de matrizes com muita facilidade quando comparada com linguagens fortemente conhecidas no mercado, como C++ e Java. E para encerrar a primeira parte, iremos apresentar o SciNotes, um editor muito versátil para a programação em Scilab. Para nos familiarizarmos com o nosso interpretador, vamos começar utilizando o comando printf para dar uma mensagem de boas-vindas. Através da tela do nosso interpretador, vamos digitar printf boas-vindas. Aqui temos a mensagem de boas-vindas. Através do nosso prompt de comando, é possível associar informações a variáveis que ficarão armazenadas durante a execução do Scilab. Por exemplo, podemos associar o valor 1 à variável A, associar o valor 2 à variável B. O Scilab é restrito com relação ao nome das variáveis, e essas restrições estão listadas no capítulo 3 da sua apostila. Por exemplo, não é permitido utilizar o arroba para representar uma variável. Também não é permitido utilizar números para começar o nome de uma variável. Os tipos de dados em Scilab são definidos dinamicamente quando o operador de atribuição é invocado. Por exemplo, atualmente, a variável A possui valor 1. Podemos alterar o valor da variável A para receber a palavra boas. E B para receber a palavra vindas. Para ilustrar melhor o efeito dos tipos e expressões e ver um pouco mais sobre programação através das linhas de comando, veja o seguinte exemplo fazendo a concatenação das variáveis A e B. Através da concatenação das variáveis A e B, foi possível atribuir à variável C a string de palavras boas-vindas. Neste momento, a variável A é uma string. Se eu realizar a atribuição A recebe valor 1, neste momento, A irá armazenar um valor inteiro. Caso eu tente executar a operação de concatenação A mais B, receberei uma informação de erro, pois não é possível concatenar um inteiro com uma string. No entanto, se A e B forem ambos números inteiros, será então possível realizar a operação A mais B, e C receberá o resultado desta operação. Obviamente, não estamos aqui para aprender apenas a calcular A mais B. Para realizar operações mais elaboradas, podemos contar com um sistema de ajuda que encontra-se disponível no Scilab, que pode ser acessado através do botão F1. Agora vamos conhecer novos comandos em Scilab. Para calcular cosseno, seno, raiz quadrada e logaritmo, vamos aprender como realizar multiplicação, soma, subtração e divisão. Vamos aprender sobre precedência de operadores. Vamos aprender como funciona o comando input, que torna a ação de entrada de dados do programa uma tarefa menos onerosa que digitar os dados a todo momento. E vamos escrever um pequeno jogo utilizando o SciNotes. Podemos facilmente calcular o cosseno através do seguinte comando. Os valores de seno e cosseno
são todos apresentados em radianos. Como podemos ver, cosseno de 0 vale 1, cosseno de 2π também vale 1 e cosseno de π vale menos 1. Para calcular a raiz quadrada, podemos utilizar o comando sqrt. O Scilab também é capaz de calcular a raiz quadrada de números negativos. Veja, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4. Através do Scilab, podemos calcular valores de logaritmos. Por padrão, a função log calcula o algoritmo neperiano, que é representado pela seguinte constante dentro do Scilab. Para calcular o valor de logaritmo em outras bases, podemos contar com a função log2, que calcula o logaritmo na base 2, e também podemos contar com a função log10, que calcula o logaritmo na base 10. Os operadores matemáticos em Scilab possuem precedências diferentes. Veja, por exemplo, onde podemos calcular 2 mais 2 vezes 2. A operação de multiplicação será realizada antes da operação de soma, mesmo que a operação de soma apareça primeiro na expressão. Então teremos como resultado 2 vezes 2, que é 4, mais 2, teremos resultado 6. Em uma outra situação, podemos alterar a precedência dos operadores utilizando parênteses. Veja, por exemplo, 2 mais 2, que dá o resultado 4, multiplicado por 2, teremos como resultado 8. Assim podemos... Agora vamos utilizar um programa exemplo escrito em Scilab para ilustrar o funcionamento da estrutura de controle if, das estruturas de repetição while e for, de valores lógicos e strings. Então, no nosso programa exemplo, que está aqui no SciNotes, temos o nosso código escrito em Scilab. Vamos agora trabalhar em cima dos comentários para deixar claro como o programa funciona. O nosso programa sorteia um número inteiro entre 0, inclusive, até 10. Então vamos colocar um comentário aqui. Então, sorteado é uma variável que receberá um número aleatório e esse número é inteiro. Criamos aqui uma variável fim de jogo, inicializada como falso, que ela será usada para controlar o comando de repetição while. No nosso código, temos um trecho de código que irá se repetir enquanto a variável fim de jogo contiver o valor falso. Por quê? Porque inicialmente ela recebe o valor falso e dentro do comando de repetição ela está sendo negada. Então, entre os parênteses, interpretamos o valor como verdadeiro, pois temos aqui o operador de negação. Aqui dentro desse código da estrutura while, temos uma nova variável que chamamos de escolhido, que recebe um valor que é captado pelo comando input. O comando input informa uma string para o usuário e recebe alguma entrada. Nesse caso, a string está escrita dentro de aspas duplos com a mensagem tente a sorte e ficará esperando até que o usuário digite alguma informação. Neste código, espera-se que o usuário digite o número inteiro. Assim que o número inteiro for fornecido para a variável escolhido, o comando if irá analisar e comparar o valor escolhido com o valor sorteado. Se o valor escolhido for estritamente menor que o valor sorteado, o programa enviará uma mensagem para o usuário solicitando que ele tente um valor mais alto. Caso contrário, se o valor escolhido for estritamente maior que o valor sorteado, então o programa irá emitir uma mensagem para que o usuário tente um valor mais baixo. Caso contrário, o valor escolhido será exatamente igual ao valor sorteado, então o programa enviará uma mensagem de parabéns e irá alterar o valor da nossa variável de controle fim do jogo. Nesse momento, a variável fim do jogo receberá o valor true. Na próxima iteração, ao analisarmos a variável fim de jogo, saberemos que o fim de jogo receberá o valor true. A negação de fim de jogo será o valor falso. Logo, poderemos sair deste trecho de código. Com o comando for, temos mais uma nova maneira de executar comandos de repetição. Para escrever todos os números pares no intervalo entre 0 e 10, podemos usar o seguinte trecho de código. Alguns dos erros comuns de programação são utilizar sinal errado no passo do for. Por exemplo, podemos querer imprimir os números inteiros pares no intervalo entre 10 e 0. Nesse caso, o passo deverá ser negativo. Vamos modificar o nosso exemplo. Outro erro muito comum é tentar modificar o contador. Leia sua apostila e tente algumas variações de aplicações dos comandos já aprendidos. Todos nós sabemos que só se aprende a programar programando. Por esse motivo, vamos agora para os momentos finais da nossa apresentação, revisando as características mais importantes
e os erros de programação mais comuns dos estudantes. Falaremos agora sobre arquivos, matrizes, gráficos e funções. Os arquivos são unidades de armazenamento de dados virtuais, interpretados pelo seu sistema operacional. O uso de arquivos é muito importante para a entrada e armazenamento de dados em um programa, haja visto que é impraticável fornecer toda uma base de dados para um programa para análise de informações via o seu teclado. Relembrando alguns dos comandos básicos para a manipulação de arquivos, temos o User Interface GetFile, que permite selecionar um arquivo no sistema operacional. O seu uso depende de uma variável que irá guardar o endereço do arquivo. O erro mais comum é esquecer de armazenar as informações fornecidas pela função. Por isso, fique atento na forma correta de usá-la. Os comandos mopen e mclose permitem abrir e fechar arquivo dado o seu endereço no seu HD. O comando mopen necessita de pelo menos o endereço completo do arquivo. Para modificar um arquivo é necessário fornecer a string w, entre aspas duplas, no momento de sua abertura. Esquecer de acrescentar a string w no momento da abertura é um erro muito comum de programação. Para realizar a leitura e escrita dos dados no arquivo, contamos com os comandos mscanf e mprintf. Para obter as informações de arquivo, precisamos conhecer como estes foram armazenados no arquivo-fonte. Neste exemplo, esperamos que os arquivos estejam organizados em 3 colunas distintas, onde cada coluna armazena um número inteiro. Cada número inteiro será armazenado em cada variável A, B e C. A variável n é utilizada para armazenar a quantidade de informações lidas pela função. Para gravar informações em arquivo, temos o comando mfprintf, que no exemplo irá armazenar os valores das variáveis A, B e C em 3 colunas distintas. Se você estiver lendo um arquivo dentro de um comando de repetição e não sabe quando parar, o comando meof pode ser útil. Este comando informa através de um valor lógico, true ou false, se o final de arquivo foi atingido. Lembre-se que também podemos ler e escrever strings em arquivos. Fique atento a esta informação que está disponível na sua apostila. As matrizes em Scilab são uma abstração do nosso conceito de matrizes, que é aprendido em nossas aulas de matemática. Além disso, as matrizes são estruturas de dados fundamentais em Scilab. Como já tivemos uma aula experimental no estudo das matrizes, vamos apenas relembrar os conceitos e operações mais importantes, que são a atribuição de valores em uma matriz, onde neste último caso, apenas parte da matriz existente é modificada. Aprendemos ao longo do curso algumas operações de aritmética matricial para todas as operações aritméticas conhecidas, tais como soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e inversão. A construção de matrizes pode ser feita usando várias das funções disponíveis no Scilab, como o linspace, que permite gerar números dentro de um intervalo definido, onde o valor pontos determina a quantidade de números que queremos gerar. Por exemplo, se o valor início for 0, o valor fim for 10 e o valor de pontos for 3, iremos gerar 3 pontos distribuídos entre o intervalo de 0 e 10. A função ones permite gerar uma matriz com um determinado número de linhas e colunas preenchidas com 1. A função rand permite gerar uma matriz com o número dado de linhas e colunas preenchidas com números entre 0 e 1. E a função I permite gerar uma matriz com o número de linhas e colunas dados, de tal forma que essa matriz seja a matriz de identidade. Também podemos ter matrizes de string. Fique atento como criar e manipular matrizes de string. Todas essas informações estão disponíveis na sua apostila. O Scilab provê uma função chamada plot2D, que nos permite gerar gráficos de forma muito simples, usando x e y como coordenadas ou como um conjunto de coordenadas da mesma cardinalidade. Podemos então utilizar x sendo um vetor de pontos, y sendo um vetor de pontos, desde que x e y tenham o mesmo tamanho, e podemos fornecer esse conjunto de pontos para a função plot2D e assim criar gráficos. Gráficos em 3D podem ser gerados com a função plot3D, que agora necessita de 3 coordenadas para cada ponto no espaço. As funções
São utilizadas para a construção de módulos, para ocultar detalhes de implementação e para criar partes de código que podem ser reutilizadas em grandes projetos, tornando o código mais legível. Vamos tomar o nosso código do exemplo anterior e criar uma função que analisará o número escolhido pelo usuário. O código da nossa função encontra-se no arquivo função.sci. Como podemos ver, dentro deste código encontram-se todas as instruções que anteriormente estavam contidas dentro da estrutura while. Como podemos ver pelo código exemplos.sce, todas as instruções de if aninhadas agora estão ocultas dentro da nossa função. Uma função deve estar contida entre as palavras-chave function e end function. Uma função deve ou não conter uma variável que irá capturar o resultado dessa função, ou seja, o valor de retorno. Uma função obrigatoriamente deve possuir um nome, e uma função pode ou não conter valores de entrada, que serão fornecidas pelo usuário. Neste caso, a nossa função chama-se função, receberá como entrada o valor sorteado e o valor escolhido pelo usuário e irá retornar um resultado, que será true ou false, de acordo com o valor escolhido pelo usuário. Se o valor escolhido pelo usuário for menor que o valor sorteado, então a função retornará o resultado false. Caso contrário, se o valor escolhido pelo usuário for maior que o valor sorteado, a função também retornará o resultado false. A função apenas retornará o resultado true se o valor escolhido for igual ao valor sorteado. Aqui no nosso exemplo, capturamos o valor fornecido pela função e utilizamos para alterar a variável fim de jogo, que controla a execução do nosso while. Vamos então executar o nosso código. Antes da execução do código, a função criada foi carregada pelo programa principal, como podemos ver aqui. Para carregar a função, dentro do seu programa principal, você precisa invocá-la. Para invocar a função que você acaba de criar, use o programa exec e passe o endereço completo de onde a sua função está armazenada junto com a extensão. Vamos tentar o número 5, vamos tentar um número menor, vamos tentar um número menor ainda. Parabéns, descobrimos que o número escolhido é igual ao número sorteado, que é igual a 2. Vamos concluir então a nossa apresentação. Como garantir nota máxima? Leia a apostila da disciplina. Replique os exemplos que estão na sua apostila. Crie novos testes, modifique os exemplos e explore novas possibilidades. E lembre-se, o Scilab é uma linguagem. É preciso prática e treino para obter fluência. Boa sorte na sua prova!